Muito boa tarde a você que está ouvindo ao vivo aqui na Causa Operária TV, o programa Mundo em Uma Hora. Especial aqui, especialíssimo então, comemorando esse final de ano aqui, que foi um ano repleto de acontecimentos, né, companheiros? Nós tivemos aqui um ano muito marcante para em diversos sentidos aqui, inclusive de uma perspectiva histórica. A gente vai discutir isso melhor ao longo do programa. Tivemos aqui a questão, toda a polêmica que reinou ao longo do ano em torno da questão do mal menor, que em muitos locais acabou se revelando o exato oposto disso, né? O presidente americano Joe Biden elegeu-se no final do ano passado e tomou posse esse ano, completou aí um ano de mandato, fazendo muitas peripécias. Felizmente, nem todas deram certo, porque a crise do capitalismo e do imperialismo é finalmente uma crise de características terminais, como a gente vai discutir também, por eventos simbólicos muito marcantes que tivemos esse ano. Mas antes de entrarmos na nossa pauta, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, que está ouvindo aqui ao vivo, e você que está ouvindo também em outro momento, não esqueça, lembrar-se de curtir e compartilhar com seus amigos esse programa, O Mundo em Uma Hora, um programa tradicional aqui de discussão da política internacional da Causa Operária TV. O nosso canal também, Internacionalismo. Lembre-se de inscrever-se também, nós estamos perto aqui de atingir a meta de 1.000 inscritos e já temos aqui uma missão para a companheira Adriana Machado, lá de Nova York. Ela já está com a missão de invadir lá aquela base secreta, que agora me fugiu o nome, o César que sabe isso de cor, né? Hoje eu estou fazendo aqui. Área 51? Isso, Área 51. Eu devia ter passado para a Ju fazer, né, a apresentação. Ela conhece o texto do César melhor. Mas brincadeiras à parte, companheiros, é muito importante para a gente que os demais companheiros que estão ouvindo aqui fortaleçam a imprensa operária independente, que traz informações aqui voltadas com uma orientação política definida, e nós fazemos questão de falar isso abertamente, porque nosso interesse aqui é fornecer munição intelectual para a classe trabalhadora, para a vanguarda operária do mundo, que vai pressionar ainda mais esse regime podre e decadente que está produzindo aqui uma desgraça de características históricas aqui na humanidade, mas que já está apodrecendo e certamente num futuro breve vai cair. E para falar de eventos que marcam isso que nós estamos falando, nós vamos começar aqui então com o... Ah, sim, desculpa. Curta e compartilhe o conteúdo da Causa Operária TV e também do internacionalismo, e considere também tornar-se membro da Causa Operária TV, divulgando também entre os seus contatos todos os conteúdos que nós produzimos. Aqueles que puderem contribuir também com superchats e o seu ingresso virtual também, todo tipo de contribuição é muito bem-vinda para manter nossos canais aqui, nossa estrutura de imprensa funcionando, companheiros. Mas agora, indo direto ao nosso tema, temos muita coisa para discutir hoje, né? O ano de 2001 marcou o que começou, o que aparentou ser uma... Você tá um pouquinho atrasado, Sérgio. 2021. 2020. Eu acho que eu falei outra coisa. 2001. Porque foi muita emoção aqui essa ligação entre 2001 e 2021, como a gente vai falar mais pra frente. Entendo. Como ela terminou favorável para a humanidade, né? Mas antes dela ter esse passo gigantesco para a humanidade, nós tivemos esse evento aqui que marcou, que parecia ser um endurecimento do imperialismo, já mostrando uma tendência dele de ser muito mais agressivo do que ele vinha sendo no período recente, que não era pouca coisa, né? Foi justamente o ano de 2021 marca uma ascensão aqui muito conturbada do presidente americano Joe Biden, após inclusive uma série de enfrentamentos internos dentro do próprio centro do imperialismo mundial, que são os Estados Unidos, né? Onde
A posse do presidente americano foi antecedida por eventos como a invasão do Capitólio, um evento que foi muito acompanhado ali de perto, quase vizinho da nossa companheira Adriana, né, Adriana? Boa tarde, companheiro. Só lembrando que o podcast é gravado, mas que a gente depois lê os comentários. Inclusive, queria até agradecer o Ernesto Abdala Filho por ter me protegido no 2 podcasts atrás, quando o César me apresentou como estando do lado do imperialismo. Eu estou em Nova York, eu sou Adriana Machado, o Thiago Assad está apresentando, a Júlia Scalvenzi está no Sul e o Roberto França também. Estamos todos aqui no Mundo em Uma Hora para falar sobre a Era do Mal Menor. E realmente, eu acho que eu gostaria de falar até um pouco antes daquela cena do Capitólio, que os trumpistas foram... teve toda aquela discussão, né, de o que foi aquele movimento do Capitólio. O PCO foi um dos únicos partidos, acho que no mundo, a falar que aquele era um movimento democrático, apesar de ser de extrema-direita, né? Mas o que a gente viu na questão do Biden foi um pouco antes disso, lá em agosto de 2020, quando foi decidido que o Biden iria ser o candidato. Foi um golpe dentro do Partido Democrata, né? A gente tinha o Bernie Sanders como um dos prováveis candidatos, com todo um discurso que era muito apoiado pela maioria da população, não só a esquerda, mas também muitos do que votaram no Trump na eleição anterior, que era demandas muito materiais, como saúde para todos, educação de graça, salário mínimo maior, questões trabalhistas. Então, o Bernie Sanders falava sobre todos esses assuntos e tomou um golpe dentro do Partido Democrata. A gente fala muito sobre o que é a democracia nos Estados Unidos, o que significa ter só 2 partidos aqui, e mostra que o Partido Democrata deu esse golpe no Bernie. O Bernie capitulou e falou... todos os candidatos saíram da corrida e apoiaram o Biden, e toda a imprensa também apoiou o Biden. Então, foi meio que deu por resolvido que o Biden seria o candidato. O Bernie capitulou, em vez de ir para o povo e levantar manifestações e falar para o povo, mostrar o que eles queriam. Ele falou para todo mundo votar no Biden. O Biden fez um tanto de promessas vazias, demagógicas, mas que funcionou. Ele falou que ele ia dar educação, ele falou que ia dar saúde de graça, ele falou que ia cuidar do trabalhador, e com o apoio do Bernie, ele conseguiu ser o candidato. Foi difícil a vitória dele, tanto que no final deu a questão do Capitólio, mas o mais importante é que toda a esquerda, no mundo inteiro, falava que votar no Biden era votar no mal menor, porque a outra opção era o Trump. Ou seja, tiraram o candidato que era mais à esquerda, colocaram o candidato que era o candidato do imperialismo, o candidato de centro da burguesia, e hoje a gente vê o resultado. A gente está com o Biden aí, a gente vai falar os detalhes de tudo que aconteceu no caminho, nos outros países, mas a gente está aí com avanços imperialistas de guerra muito notáveis hoje em dia. A gente vai falar de tudo isso mais a fundo, mas eu não sei qual que seria o próximo. Quem mais que quer comentar sobre o Biden? Eu queria fazer um comentário, assim, que eu me lembro bem. Tinha um personagem da invasão do Capitólio, né, que ele tinha os chifres, né, e aí foi falado que ele era, olha o que é a extrema-direita,
olha a invasão da extrema-direita. O Biden, para alguns, não era só o mal menor, né? O Biden era o próprio representante esquerdista, para chegar no qual é o nível de crise e indigência intelectual que a gente está chegando na esquerda, né? Mas aquele personagem lá me parece que ele foi também um personagem aí que ele era de fazer filmes comerciais de televisão, né, lá dos Estados Unidos, e parece que foi, alguns analistas em geopolítica falam que ele era uma espécie de uma pessoa já plantada ali como bandeira falsa, né? O Capitólio não foi tão invadido assim, embora tenha sido, claro, tinha muita gente, assim, você vê a bandeira dos anarcocapitalistas, pessoas ali lá fora, sim, se manifestando, acreditando no Trump, o que faz parte da livre expressão que a gente defende, mas a esquerda aqui queria silenciar qualquer tipo de movimento, justamente dentro desse tipo de organização terrorista, que é o Estado, né, o Departamento de Estado americano, o Capitólio, que é onde fica todo o parlamento, né? Esse comentário, eu acho, é um que eu gostaria de fazer, sim. Mas aí eu passo aos companheiros aí para continuar. E a gente vê que essa questão do mal menor, ela é usada nesse sentido, né? De o capitalismo, o imperialismo está em decadência, os dois partidos, democrata e republicanos nos Estados Unidos, têm dificuldade de manter o controle. É óbvio que está tendo uma decadência, está cada vez mais difícil para o imperialismo controlar a população, a situação dentro dos Estados Unidos e fora. E essa história do mal menor foi uma manobra usada na imprensa para convencer a população, se não for o Biden, é barbárie, mas o Biden, o que significa o Biden, né? Quais são as consequências? As consequências, a gente está vendo essa situação do mal menor se repetir ao longo do tempo e do mundo, né? Vários outros países acontecendo isso, como, por exemplo, o Chile, com o Boric. Foi a mesma situação, a extrema-direita e um candidato do imperialismo fingindo, e a esquerda acreditando que ele está representando a esquerda, quando ele está representando exatamente o capitalismo, que vai ser fascista quando precisar, quando não tiver conseguido manter o controle. Esse é um ponto interessante, porque, assim, justamente essa argumentação apareceu muito, né? O Trump é o fascista. Mas o Biden, ele comemora já a conquista aí por meio de um quase golpe de Estado, né? A gente poderia chamar de um golpe de mão, toda a operação de guerra que foi montada para eleger o democrata, né? Mas na sequência ele já começa assim com essa lei de terror doméstico, que é uma coisa absurda mesmo para os padrões americanos, que estão acostumados já com restrições de liberdade muito severas no último período, mas usando uma manifestação absolutamente normal, né? Que foi a ocupação do Capitólio. Criou-se toda aquela celeuma de que as hordas fascistas estão se levantando do inferno aí com chifres e com indumentárias muito extravagantes. Mas concretamente quem fez o primeiro movimento mais acentuado em direção a um endurecimento do Estado foi justamente o governo Biden, que já começou também o governo dele mostrando de maneira muito clara que veio com bombardeios na África e no Oriente Médio, enfim, já mobilizando a máquina de guerra americana, né? Ele já entrou bombardeando a Somália, né? Que é onde tem os islâmicos do Al-Shabaab lá, que tem relação com o Afeganistão, aquela questão do chifre da África. Exato, nós falamos sobre isso aqui no nosso programa,
fica a dica aí para os companheiros que estão ouvindo aqui. A gente vai passar por vários pontos que vocês vão poder voltar e lembrar dos podcasts, reescutar. Quem não escutou ainda, voltar e escutar, que são muito interessantes, né, Assad? Foi muito mesmo. E muitas dessas ações assim já demonstravam justamente uma face mais agressiva do imperialismo em função justamente da sua decadência cada vez mais acentuada. O Biden, por exemplo, ele sempre foi meio que uma eminência parda assim nos bastidores de Washington. Era uma figura muito detestada pela população, mas sempre teve uma interlocução nos governos, né? Desde aqui de cabeça agora, a gente não chegou a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse ponto, mas eu consigo lembrar da Guerra das Malvinas, quando ele já aparece articulando a operação política para que o pacto da OEA fosse rasgado, né? E os Estados Unidos se colocassem ao lado de uma potência europeia, a Inglaterra, num conflito contra um país latino-americano. E de lá para cá a coisa só foi piorando, ele só foi ficando mais direitista, até finalmente o imperialismo chegar à conclusão de que não tinha outra solução para manter esse regime de poder funcionando nos Estados Unidos, exceto recorrer à sua pior face, né? E muitos eventos aqui, a ocupação do Capitólio, eu acho que ele já marca bem como que essa nova etapa vai se dar. Aqui nós tivemos, inclusive, naquela situação lá, mais assassinatos também de manifestantes, quer dizer, que mostram que aquilo foi criado todo um carnaval em cima daquele episódio, mas justamente exatamente para justificar aqui uma guinada muito acentuada para a direita do regime político americano, que só foi possível com essa operação do mal menor. Esse préstimo aqui da esquerda, eu me lembro agora, enquanto a gente conversa, de um vídeo absurdamente terrorista, assim, feito pelo Noam Chomsky, falando que o Trump ele era o apocalipse ecológico, o zumbi do Diabo 4 aí chegando, e era uma coisa assim cavernosa mesmo, aquela voz, aquela coisa louca, aquelas imagens, mas é justamente abusando do método criado por Goebbels para confundir mesmo a opinião pública. E você vê que ainda assim o cara ele é tão detestado pelo povo, pela população americana média, que mesmo toda aquela operação quase não deu certo, né? E Exemplo do que o Biden fez esse ano não falta, né? E, por exemplo, mas agora pro final do ano você teve aquela repressão intensa aos imigrantes do Haiti. No mais ou menos da metade do ano você teve aí um escândalo de um financiamento de milhões de dólares para as imprensas começarem a atacar, para as imprensas imperialistas começarem a atacar a China e a Rússia. Financiamento de jornalista e tudo mais, aconteceu mais ou menos na metade do ano. Lá mais pro começo, o Biden também reabriu aqueles campos de concentração para criança, que deu maior rebuliço durante o governo Obama. Abriu lá e para colocar as crianças imigrantes dentro supostamente por causa do Covid. Então, tipo, motivo da gente falar que essa política do mal menor não foi algo péssimo, porque na verdade o Biden continua sendo representante da burguesia, não falta. Mas eu vejo assim, companheiros, fazer uma... eu acho que a gente está diante no Brasil e na América do Sul de uma esquerda muito europeizada, que adora a Europa, adora os costumes europeus e dos Estados Unidos, e acreditam de fato que ali está a comunidade internacional, né, que faz parte. A comunidade internacional, que quando se fala comunidade internacional é o quê? Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Austrália e Japão. Né? Eles adoram essa ideologia mesmo. Então, assim, como eu falo, né? Corta o Netflix do pessoal, o pessoal quase morre. Corta para vocês verem. Fala assim, vamos propor aí que... Vamos fazer não, se cortar o Netflix, se cortar os programas aí, os filmes imperialistas, tudo aquilo lá, eles querem morrer. E eles acreditam, de fato, ali até que
o 007 está combatendo o mal também, né? Que o mal está lá no Oriente e tudo mais. Eu tenho essa impressão, compas. Eu acho que a esquerda ela está muito impregnada, influenciada por esses, como a Júlia falou bem, né? Por essa imprensa, né? Outra coisa aí, eu vou lembrar um episódio interessante, foi do El País, um jornal extremamente golpista, uma das piores coisas que aconteceu daqui, patrocinou o golpe de Estado aqui no Brasil. Tem até aquela jornalista lá, Eliane Brum, que fica todo dia escrevendo quem matou Marielle, não sei quantos dias que ninguém acha da Marielle, entendeu? E a gente tem esse tipo de problema. Aquele jornal a pessoa chorou. Na minha rede social tinha gente chorando. Que pena que a gente não vai ter a informação qualificada da Eliane Brum. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que me resta aqui, cara? Colocar uns 30 dias aqui na pessoa para não ver essas merdas? Tem que ver como é que... O El País é a cara do mal menor, a BBC, né? New York Times, Washington Post, lá do Bezos. O que você ia falar, Júlia? Tem que ver como é que combate o mal menor, como é que combate o mal menor, não, como é que o mal menor combate o mal quando o Biden, os Estados Unidos e todos os países imperialistas apoiam o Israel, por exemplo, retomando os ataques na faixa de Gaza no começo do ano. Porque os caras, eles colocaram pra ferrar tudo lá, bombardeando tudo, e quando a faixa de Gaza na Palestina respondeu, o pessoal ainda ficou puto. Desculpe a palavra, mas foi basicamente isso. Falou assim, não pode, como assim? Aí o pessoal começou a falar de paz, né? Porque Israel, eu lembro na época que Israel já bombardeia a faixa de Gaza há muito tempo, né? E se o imperialismo simplesmente começasse a defender Israel contra os ataques contra o revide da Palestina, ia talvez pegar um pouco mal demais. E foi aí que eles começaram a falar, não, gente, tem que ter paz, os dois estão errados, vamos ver isso aí, tem que fazer um acordo. Não, a gente vai mediar aí um acordo de paz. Nossa, velho, isso na época foi o mal menor aí atuando. São vários os casos, né? O último, o Biden assinou uma lei contra trabalho forçado no Uigur, na China, falando que lá tem trabalho escravo. Só que aqui nos Estados Unidos a gente teve várias campanhas, não só durante os fogos na Califórnia, que pegou fogo quase no estado inteiro, e na crise de Covid, a gente viu prisioneiros trabalhando de graça ou por $1 a hora. O cara estava limpando o corpo de Covid, de pessoas que tinham morrido de Covid, ou lutando contra o fogo praticamente de graça dentro dos Estados Unidos. Então, é uma demagogia muito grande. A gente viu isso também com a Angela Merkel, né? Com a questão de como a esquerda viu a Angela Merkel. A gente tem... ela ficou no poder 16 anos, esse ano ela saiu do poder e... Parênteses, Adri, mais que o Hitler. E ela considerada pilar da democracia, ninguém comenta, né, que é 16 anos no poder, que é ditadora, mas em compensação na Venezuela, em Cuba, existe toda uma campanha para falar que esses países não são democráticos, né? Então, a gente vai ver que no podcast inteiro a gente vai estar voltando nessa questão da imprensa, das ONGs, que são usadas pelo imperialismo para criar essa narrativa que é favorável aos Estados Unidos, e a esquerda caindo toda vez, né? A gente toda vez tem que entrar em polêmicas para tentar explicar para a esquerda que não é para seguir o que o imperialismo fala.
O imperialismo está sempre querendo te enganar e sugar todas as suas energias. Alguém quer comentar da Angela Merkel? Ou a gente teve Angela também Merkel merece um comentário, né? A Angela Merkel merece um comentário, porque a Angela, ela é uma pessoa que fez regulamentações de trabalho extremamente pesadas, né? Levando os trabalhadores a situações degradantes e tudo mais. Ninguém nunca parou para analisar qual é o papel da Angela Merkel concreto na Europa, inclusive. Né? Na situação mesmo da Angela Merkel, por exemplo, é uma capituladora que deixou as pessoas passarem frio, empresas terem problemas, porque não queria importar o gás da Rússia por imposição dos Estados Unidos. Ou seja, a Angela Merkel ela seria o exemplo pilar, o sustentáculo do que há de pior, junto com Macron, né, e Boris Johnson, lá na Europa, para matar pessoas. Porque o frio da Europa bastante extremo esse ano, e assim, os Estados Unidos mandam a Rússia, a Alemanha não pegar o gás russo e eles atendem como cordeirinhos aí. E o povo lá passando necessidade. É isso que eu queria comentar. Uma coisa também a ser considerado sobre a Merkel é que, assim, a esquerda pequeno-burguesa, ela comemorou de maneira muito entusiasta a sua sucessão pelo... O César que sabe fazer a língua certa aqui para pronunciar o nome daquele cara lá, impronunciável, mas Olaf Scholz, me parece. Ele que saberia fazer o som certo, mas enfim, o cara, esse que vai assumir agora, liderando o Partido Social Democrata, né, um partido que já desde a Primeira Guerra Mundial já deixou muito claro que era um partido, era a esquerda do imperialismo. Esse cara, ele vai assumir agora, mas a gente sempre lembra essa política econômica toda da Merkel, que inclui também, no último período, aí, um massacre muito grande dos trabalhadores ao redor da Europa. A gente sempre lembra daquelas cenas absurdas até, de como a ganância do imperialismo alemão levou a uma quebradeira, assim, uma crise inédita na Grécia. Crise migratória, né, companheiro Bachar? A imagem que eu lembro agora era daquele cara lá que, movido pelo desespero mais louco, assim, o cara se suicidou na frente do parlamento grego, né? Tamanha a crise que a política do imperialismo, sobretudo o imperialismo alemão, provocou na Grécia e nos países menos desenvolvidos aí da Europa, né? E um último comentário, porque a gente tem pouco tempo, mas é bom lembrar da figura do Navalny. O Navalny, na Rússia, é uma figura como o Juan Guaidó, para quem não está familiarizado, financiado por todo o imperialismo e ficou refugiado justamente na Alemanha. Tem fotos ele na companhia da Angela Merkel, onde eles produziram um vídeo onde eles colocaram o Putin como alguém que vivia em várias mansões, né? Tinha várias. Ele fez um vídeo de 30 minutos falando do Putin, né? Que era o pior dos usurpadores do planeta, né? E a Angela Merkel, inclusive, contribuiu para aquele enredo de que falava que ele tinha sido envenenado pelo Vladimir Putin. Então, a Angela Merkel também, ela contribuiu para o Navalny, né, que é um pária internacional do ponto de vista dos trabalhadores, né, porque ele é um golpista. Também a Angela Merkel está por trás desse cidadão aí.
A gente vê aqui na América Latina essa questão aparecendo também, né? A gente tem a questão do mal menor, que a gente vê com essa crise do capitalismo cada vez mais... Fala. É só um ponto aqui sobre esse tema específico, antes da gente falar da América Latina, que eu acho que a gente tem que destacar, que tem a ver também sobre a Alemanha, porque esse Olaf Scholz, ele foi justamente do último período aqui o ministro das Finanças, quer dizer, ele era o cara que elaborava a política econômica da Merkel, para a gente ter uma ideia do tanto que o imperialismo confia nele para massacrar a população, né? E era também o vice-presidente da Alemanha, o vice-chanceler, né? Se algum maluco aí tivesse a ideia que nós não estamos incentivando, que fique claro, mas se alguém tivesse a ideia aí de matar Angela Merkel, era ele que ia assumir. Ou seja, o que nós temos nessa suposta troca de governo aí que está acontecendo na Alemanha é troca nenhuma. Estamos indo para mais uma legislatura aí no parlamento alemão, no Bundestag, controlado pelo basicamente o mesmo grupo político que já vem controlando o país. Então, há praticamente 20 anos, se não enfrentar uma crise gigantesca agora, que mude todo o regime, né? Isso, lembrando sempre, aí esse Olaf Scholz, ele faz toda uma demagogia, ele tira foto com Lula, ele faz esse monte de parafernália aí, que não significa nada também do ponto de vista concreto da luta de classes, mas acaba sendo lembrado que um dos fenômenos que fortalece a esquerda no mundo, quando a gente vê justamente o contrário, né? Isso tem consequências também aqui na América Latina, como a Adri já estava doida para falar, eu interrompi ela aqui. Não, eu estava vindo para a América Latina, mas se a gente quiser voltar para a Europa, eu não tenho problema, não. Eu estava indo na linha das eleições, que as eleições na América Latina, a gente já falou do Boric, que a gente está vendo essa decadência do capitalismo, a decadência do imperialismo, a gente vê as eleições ficam cada vez mais polarizadas e cada vez tem mais interferência do imperialismo, né? A gente viu na COP26 que o Anthony Blinken falou que estão aumentando em 40% o já enorme orçamento da USAID, da NET, para financiar todas essas organizações que a gente vê. E nessa questão das eleições, a gente tem a eleição da Argentina, que foi uma situação onde a esquerda se uniu à direita, tornando vice, né, da Cristina Kirchner tornando vice. O Pedro Castillo, no Peru, também se tornando candidato com o apoio do imperialismo, fingindo que era marxista, e depois, quando se tornou presidente, abandonando o partido que o elegeu que era o apoio popular, né, do Peru Libre. A gente viu que ele já se endireitou logo depois de entrar no poder. E o Boric, né, que também já deu todos as indicações, já deu os depoimentos contra o Ortega, contra a Venezuela e contra Cuba. Então, queria só falar um pouco das eleições, se vocês quiserem comentar nesses lugares e como que essa história do mal menor ela aparece de diferentes formas, né? Que é uma forma da gente pensar como que ela vai aparecer no Brasil nesse ano que vem, né? Eu queria fazer um comentário rápido também de um outro personagem, que é o Arauz. Isso. Porque o Arauz, ele perdeu as eleições para o Lasso, né? Que é um banqueiro. Do Equador. E também era uma pessoa ligada aí ao imperialismo. Ele fez visita, quase beijou a mão do Obama, né, lá
quando ele foi para Boston. Aí, assim, depois... Então, assim, eles fizeram visitas lá com o pessoal do alto escalão do imperialismo dos Estados Unidos, né, retornando às raízes de onde ele estudou, né, lá do MIT, e, assim, uma figura que, claro, a eleição do Equador, ela demonstra o seguinte, é uma eleição manipulada, o pessoal que vinha da Amazônia, pessoal da Amazônia não conseguiu votar, a Amazônia Equatoriana, né, dificultaram, né, as votações, que poderia ser no Arauz, mas embora ele não fosse representante de nada, né, em termos de classe trabalhadora, mas ele realmente, no segundo turno, na segunda volta, né, do Equador, ele vai para um programa que dizia muito menos até aos trabalhadores, e somado esse golpe aí de mão aí também, porque é um golpe de mão de não levar o pessoal para dificultar as votações, as pessoas irem às urnas. Então, acho que esse personagem Arauz também é uma pessoa que merece, inclusive, assim, tentando se apropriar do legal, assim, se apoiando no correísmo, sem ter nem o mínimo do correísmo, né? E acho que esse é um personagem aí que figura nessa nova esquerda na América Latina, esses personagens, mesmo o caso do Alberto Fernandes, já faz um tempo, mas era um personagem que trabalhou com o Menem, né? Então, aí fizeram toda aquela manobra, né? Ele trabalhou com o Carlos Menem, então uma figura profundamente escrota, né? Do ponto de vista da sua trajetória política inteira. E a Cristina Kirchner teve que ser escondida como vice, né, para poder fazer uma chapa supostamente esquerdista, e que levou aí ao final não, nesse ano também, a derrota fragorosa nas eleições parlamentares. Eu acho que isso também merece essa coisa da gente lembrar do mal menor. E uma quebra, né, da Cristina Kirchner com o presidente. Fala, Sade. É justamente esse último ponto agora que eu queria destacar, porque a gente teve o ano 2021 foi muito rico em mostrar pra gente quão rápido essa loucura daí, que a esquerda pequena burguesa fica enlouquecida com o mal menor, mas como isso cai rápido. No caso da eleição da Argentina, a gente viu o Macri capitalizando muito o descontentamento popular. A Argentina fez um governo aqui muito direitista também, que não seria possível sem o apoio desse setor mais à esquerda, né, que é representado pela Cristina Kirchner. Mas foi um governo de muita crise aqui com a classe trabalhadora. As políticas da Argentina durante o período da pandemia foram muito severas também em termos de restrição de direitos e ataques econômicos também. A Argentina tem, se não me falha a memória, o pior desempenho entre as 20 economias mais desenvolvidas do mundo no quesito da desvalorização da sua moeda. É uma coisa absurda lá, de cerca de 50% ao ano que está se operando na Argentina. O que é fruto também da política que o governo Alberto Fernandes desenvolve, e aí a gente lembra sempre que não desenvolveria sem o apoio fundamental do kirchnerismo. Outro caso também que a gente teve esse ano que mostra como essa loucura do mal menor ali despenca muito rápido foi o MAS também na Bolívia, né? Que teve as eleições municipais esse ano e sofreu uma derrota muito expressiva, né? No país. É claro, no caso da Bolívia você tem uma situação diferente, mas fundamentalmente a dificuldade de um regime de se deslocar à esquerda e atender de fato os interesses daquela base que, desde lá dos movimentos de Alto, que apoiaram a luta contra o golpe, a tentativa de estabilizar o país no sentido que a burguesia queria, provocou também uma crise muito grande, vem provocando uma crise na Bolívia também, né, que tem que ser acompanhada, e aí nós tivemos
o caso que a Adri colocou, que é também muito ilustrativo de como como o mal menor ele se esfarela muito rápido e acaba virando mal menor para a burguesia, não para a classe trabalhadora, porque o caso do Castilho ele foi muito para a direita no último período e não deu certo para ele também, que está sob a ameaça de um golpe lá, de ser derrubado. E agora nós temos essa nova fantasia aqui da esquerda de que tem esse Gabriel Boric, o candidato deles aqui, que a gente tratou muito aqui nas últimas semanas. Fica a dica aí, companheiros, para assistirem também a nossa programação e recapitular o que já dissemos, além da análise do companheiro Rui também, que é boa também. Mas isso daqui é justamente uma coisa que está muito atual na nossa discussão para o que está um fenômeno mundial, né? Como a burguesia imperialista ela já não consegue mais conter o tamanho da desgraça que a crise terminal do capitalismo promove, ela vem se apresentando dessa forma, como uma tentativa de um mal menor aqui, que na verdade se revela uma manobra de pouquíssimo alcance, né, no que diz respeito aos interesses da classe trabalhadora, e produzindo aqui um efeito que fica muito visível, sobretudo na Argentina, quando a gente vê que além do Macri ganhar muita evidência, ganhar muita força no último período, o Javier Milei também aparece como um cara que está em franca ascensão aqui no país vizinho, dando muita força para a extrema-direita argentina, um setor ainda mais louco do que a direita tradicional da Argentina, que a gente viu aqui pelo Macri, que já é capaz de fazer muita desgraça contra a população, né? Eu acho que a gente eu queria chegar no ponto agora do mal menor, dessa história da desmoralização da esquerda, no ápice do nosso podcast, para falar da derrota do imperialismo no Afeganistão e como que a esquerda falhou em analisar o que talvez tenha sido o que muita gente fala que é o evento mais importante dos últimos anos, né? Essa derrota do imperialismo no Afeganistão, depois de uma guerra de 20 anos, e que a esquerda falou que o imperialismo talvez seria o mal menor entre o imperialismo e o Talibã. E a gente teve essa discussão muito a fundo de que o imperialismo é definitivamente o pior mal do mundo e que a gente tem que ficar do lado de qualquer grupo que se defenda contra, inclusive o Talibã, né? Então, se vocês quiserem chegar nesse ponto aí de comemoração do ano, ponto mais comemorado do ano. A esquerda, 20 anos atrás, aí assim, acabo revelando que eu já não sou tão novo assim, mas o clima contra o Talibã era um clima diferente. Não existia essa o problema era os Estados Unidos invadir. Todo mundo, toda a esquerda naquela época foi contra a invasão, tanto do Iraque quanto do Afeganistão. Então, assim, é uma coisa muito marcante, porque naquele momento histórico, a esquerda, quase todos, era contrária a essa invasão aí. E o que fica claro hoje é que, por conta dessa política identitária que a gente vive, que está dentro do imperialismo, que é a melhor forma de controle, né, do termo que os internacionalistas, né, pessoal que é formado aí, gosta de usar, que é soft power, né? Então, aí você domestica, né, a esquerda e fala que o Talibã, aproveitando até das vestimentas, da forma de organização social, né, da forma mais atrasada que é aquela sociedade, por conta da sua organização própria,
Eles já aproveitam essas imagens para poder, né, infelizmente, movimentar a esquerda contra contra o Talibã. E, na verdade, a gente hoje tem uma esquerda que não quer lutar contra o imperialismo porque ela gosta da política imperialista, me parece. E aí o Talibã, nesse caso, inclusive, tem procurado melhorar as condições da população local, inclusive diante até da própria cultura deles, até a questão das mulheres, então está sendo modificada mais rápido do que 20 anos, né, dos Estados Unidos lá dentro, né, do controle. Como o Assad falou, é muito rápido, né? Tá ficando claro muito rápido. Eles usaram esse discurso identitário para falar que as mulheres estavam sendo afetadas pelo Talibã tomando poder, mas o Talibã deu-lhe uma cartada imediatamente, né? Protegendo os direitos das mulheres. Sem contar a diplomacia nova do Talibã, né, com a Rússia e com a China, né, de poder melhorar a condição das infraestruturas, né, lá no Afeganistão. Né, então, os acordos estão saindo, acordos de construção de rodovias, estradas, né, ligações e investimentos da própria China, né, que já enviou, né, uma ajuda, não uma ajuda humanitária, uma ajuda concreta, né, para poder fortalecer, melhorar as condições da população, mas isso é negligenciado não. A esquerda, ela quer manter o Talibã como a pior coisa do mundo. A gente teve o exemplo ruim, agora o exemplo bom de como essas loucuras aí que a classe média embarca, felizmente, elas caem por terra rápido, né? Porque é justamente esse fenômeno social que a esquerda tem uma dificuldade muito grande em compreender, que é o fato de que o Talibã e as forças também que atuaram junto do Talibã para expulsar os Estados Unidos e uma coalizão ampla aqui de países, né? A gente sempre lembra que a Inglaterra, França, Itália, Alemanha, esses países todos estavam lá metendo bala lá no povo afegão, expropriando o país aqui com as formas mais brutais que se possa imaginar. A gente tem um vislumbre disso daí pelo Assange, que está na cadeia aí sob risco de ser extraditado por revelar uma parte do que o imperialismo fez no Afeganistão. Mas isso tudo é solenemente ignorado pela esquerda, só que também as forças da história, a estrutura social é muito mais poderosa do que essa esquizofrenia aí da esquerda, né, que cria um mundo paralelo para eles, para a esquerda pequeno-burguesa, naturalmente, né, como a gente fala, e não permite eles enxergarem, por exemplo, que um regime como esse só se sustenta se só consegue o feito militar épico que conseguiu, porque a gente sempre lembra, o Afeganistão é praticamente um país que ainda está numa etapa próxima ou anterior aí ao Neolítico, um país que vive da criação de cabras, e são mais de 70% da população camponesa. O pessoal fala assim, mas as meninas agora, as gurias lá não vão poder estudar. Ninguém estuda naquele país porque não tem escola, não tem estrutura econômica que demande isso, né? O atraso é gigantesco, mas essa conquista popular, que é uma conquista dessa, só pode ser obtida com o apoio da população, ela libera também uma força para o país poder se desenvolver, poder, inclusive, atender as bases populares, entre elas, certamente, as mulheres que já começam a ser atendidas aqui, e num processo que tende a ser ainda mais favorável para elas, conforme as próprias condições materiais do povo afegão evoluam, e com isso impulsiona uma evolução cultural também, né? A classe média tem uma incompreensão política desse fenômeno que é uma coisa absurda, mostra como também é uma camada social muito desligada das condições de vida que afligem aqui a esmagadora maioria da humanidade. Mas
apesar, aqui eles gostam de falar disso, mas dessa vez funciona para eles, né? Os cães ladram e a carruagem da história passa atropelando tudo isso, né? Atropelando, inclusive, uma colisão com a maior máquina de guerra que a humanidade já viu e impulsionando aqui uma derrota histórica. O que o povo afegão conquistou aqui não é pouca coisa. Abre aqui também a perspectiva de uma nova temporada de crise ainda mais aguda para o imperialismo. A gente viu que na sequência disso, por exemplo, o presidente americano Joe Biden, acho que a Adri consegue falar disso melhor, mas ele praticamente ganhou um último nome aqui depois disso, que começa com F e termina com U, né? Que foi a grande manifestação do ano também nos Estados Unidos. E a crise americana ela se intensificou de maneira muito dramática desde então, provando que é uma etapa aqui de crise de características terminais mesmo, que a gente está testemunhando, que fica aqui sim o evento simbólico, mas com um sentido concreto, né, exposto quando um país como o Afeganistão consegue expulsar do seu país um conjunto de forças que envolve as principais nações desenvolvidas do mundo, com uma força econômica e militar infinitamente superior à sua própria capacidade, né? Esse talvez tenha sido... só colocar que esse talvez tenha sido o grande evento do ano e talvez das últimas décadas aqui, né? Desde pelo menos a derrota do imperialismo no Vietnã. Essa situação, ela veja só, foi uma derrota humilhante do ponto de vista de uma análise concreta, humilhante, mas assim, aí você tem aquela Malala, né, parece lá, que faz parte daquela região, fazendo evento aí no Brasil, no Itaú, aí, com o Paulo Guedes. Sabe o que essa Malala me lembra? Eu já falei isso uma vez, mas eu sempre que eu vejo essa Malala, cara, eu lembro da sketch do Hermes e Renato, que tinha lá o Charlinho, o menino que só queria estudar. Nossa, ela só queria estudar, coitadinha, né? Deve ganhar tão mal ali do imperialismo, fazendo veja, imagina, vai fazer um evento com o Paulo Guedes aqui do Brasil, né? Inclusive com uma live com Hillary Clinton. Hillary Clinton. É um desses institutos. Veja só, né? Hillary Clinton, né? É uma personagem agora do filme de um streaming que eu não vou falar o nome, mas a Hillary Clinton, a figura grotesca do imperialismo, o próprio Paulo Guedes, então, que é o personagem central, um dos personagens centrais da destruição do Brasil, e a Malala, que só quer estudar, né? Ela também é da região, que é Paquistão, mas ela está ali, só quer estudar, mas também ataca o Afeganistão. É uma coisa impressionante. Então, essas formas de manipulação e a USAID, né, vai continuar, né, mandando aí mais dinheiro para a Globo, mais dinheiro para essas mídias, o Mercúrio, lá do Chile, o Clarim, né, da Argentina, o Globo, os piores instrumentos né, aqui, que fazem parte de toda essa maquinaria do imperialismo para prejudicar ainda mais a luta de qualquer esquerda que queira expulsar, né, essa gente dos seus países, né? Então, let's go, Brandon, né? É um canto, né, de beisebol, sei lá, let's go, Brandon, que rima com fuck Joe Biden, que é um xingamento ao Joe Biden. Então, o Biden foi fazer uma ligação de Natal e, no final, a pessoa do outro lado da linha falou let's go, Brandon, ou seja, mandou o Biden tomar no cu na ligação de Natal. A gente vê aí que o imperialismo está sendo humilhado dentro e fora de casa, né? Gente, então, como a gente está com o tempo quase estourado aqui, eu só queria reforçar para o pessoal que assim, o ano aconteceu muita coisa, né? A gente tinha uma lista aqui que já não chegava a um quarto do que aconteceu. Porque a gente teve, por exemplo,
teve protesto na África do Sul, teve o assassinato do Moïse no Haiti, teve o marco aí de 10 anos de guerra na Síria. Na Síria. Teve algumas coisas na Espanha também que aconteceram, teve a questão da extrema-direita com a Le Pen na França, enfim. Teve um monte de coisa que a gente não conseguiu falar nem do Bashar, né? O Bashar que ganhou aí com mais de 90% de voto, né, Bashar? Parabéns. Eu sou muito amado pelo povo. Obrigado. Queria aproveitar então para pedir pro pessoal que realmente quiser uma retrospectiva assim muito boa de pegar assim, né? Sabe aquela festa de fim de ano? Então, pega a playlist do Mundo em uma Hora, que tá completa aí na sua TV, coloca na TV, no computador, no celular e vai assistindo um a um. Vai ser uma retrospectiva incrível, posso garantir para vocês. Pega, assiste tudo que aqui a gente tenta fazer um esforço para lembrar pro pessoal o que aconteceu, para lembrar o que significa essa política do mal menor, quais foram os impactos disso internacionalmente. Mas quem quiser saber mesmo os detalhes, procura que vocês não vão se arrepender. A gente podia lembrar também rapidamente quem que está na resistência, porque toda esse ataque do imperialismo, né, o que não aconteceu com Trump durante todo o tempo que ele foi presidente, com Biden, no minuto a gente viu esse ataque aos países que não estão alinhados com os Estados Unidos, como principalmente a China e a Rússia, mas também o Irã e vários outros países. A gente viu a vitória da Xiomara de Castro em Honduras, né? Estamos vendo o Ortega na Nicarágua. Então, existe resistência, e a resistência ela só vem com a força do povo na rua, né? A gente está vendo essa falência do conservadorismo, do imperialismo, ela pode ser rapidamente captada pela extrema-direita, como a gente viu nos ataques da Itália lá ao sindicato, na manifestação das vacinas no mundo inteiro. Os trabalhadores acabam sendo captados por essa ideia, né? Estão sendo oprimidos e acabam entrando numa onda direitista, mas existe a resistência. Honduras e a Nicarágua esse ano foram os exemplos. A resistência de Cuba, que resistiu bravamente a toda essa intervenção imperialista através das ONGs, tentando fazer manifestações. Cuba resistiu bravamente e teve um apoio de uma esquerda mundial, né? Então, a gente tem que continuar fazendo pressão para o povo sair nas ruas e demandar a única coisa que vai melhorar a sua vida, que é o trabalhador no poder. Isso aqui é uma lição que a gente tem que tirar, porque para o mesmo pequeno burguês que vê o mal menor, curiosamente, sempre do lado do imperialismo, o povo ele não tem, por alguma razão mística aí, dos preconceitos próprios de classe, né? A pequena burguesia não vê a população e a classe trabalhadora, os estudantes, todo o setor esmagado da população como um elemento de força, mas o que o ano de 2021 revela, tanto pela via da mobilização, inclusive de caráter mais a frio, né, do movimento eleitoral, nos dois casos aqui da Xiomara Castro e do Daniel Ortega, como também da luta de classes mais a quente, como a gente vê lá no Afeganistão, é justamente a força do povo como uma força irresistível, no sentido de derrotar todos os inimigos da população pobre, explorada e oprimida da humanidade, que se levanta com mais determinação e com certeza vai ser o fator, vai comprovando, né, o que o marxismo já vem falando há séculos já, vai ser a grande força que vai atropelar todo esse estado de barbárie que nós estamos vivendo junto aos anos aqui que aparentam já como ser os anos finais do domínio imperialismo, rumo a um novo estágio civilizatório aqui e de progresso humano, material e cultural
que nós ainda vamos conhecer com certeza, né, companheiros? E para isso... Feliz Ano Novo, companheiros! Feliz Ano Novo! Muito bom estar com vocês, vocês são maravilhosos. E vamos seguir adiante nessa. Até mais. Até vamos seguir sim, e novamente reforçando aqui, companheiros, o apoio fundamental da classe trabalhadora e da vanguarda revolucionária do país, com a nossa imprensa operária, através de contribuições que vão desde curtir e compartilhar o conteúdo dos nossos canais, a Causa Operária TV e também o internacionalismo, e contribuições também financeiras com o nosso canal, através de membros, através da inscrição no internacionalismo e através de todo tipo de ajuda financeira possível para que mantenhamos aqui um programa dedicado única e exclusivamente à classe trabalhadora, à luta popular contra essa desgraça que é o imperialismo, que vai ser esmagado por companheiros como nós com absoluta certeza, porque é isso que a história mostra, é isso que 2021 comprova, né, companheiros? Então, um feliz 2022 aqui, muita luta para todos nós, e como diria o companheiro o Fidel Castro, né, até a vitória.